Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez a mais um estudo aqui no nosso canal. Nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado e hoje nós temos um tema muito importante. Como todos os outros, né? Todos os temas são importantes. Mas nós vamos entender um assunto aqui bem delicado, que é esse assunto aqui, que você já pode ver aí na sua tela, o equilíbrio entre fé e obras. Nós vamos entender, à luz da orientação divina, esse assunto aqui sobre o equilíbrio entre fé e obras. Então fica aqui com a gente, entendeu? E não esquece, se esse conteúdo foi importante para você, não esqueça de seguir aqueles passos, né, que eu venho sempre lembrando você, que é deixar o seu joinha, compartilhar, né, fazer o seu comentário, seja perguntando, dando a sua contribuição de alguma maneira. Isso é muito importante para que esse conteúdo ele alcance mais e mais pessoas. Então é muito importante isso. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos e vamos pedir a direção de Deus para esse estudo de hoje, para que o Espírito Santo conduza tanto a mim quanto a você que vai estar participando desse estudo com a gente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor permite que a gente volte aqui para estudar a sua palavra. Hoje nós vamos estudar esse assunto e entender o equilíbrio existente entre fé e obras. Duas coisas importantes que precisam caminhar juntas, mas que tem sido motivo de dúvidas para muitas pessoas. E eu peço que o Senhor ajude a mim e ajude essa pessoa que está orando comigo nesse momento a entendermos esse assunto e podermos viver de acordo com esse entendimento. É o que eu te peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá ok, amigos? Então vamos avançar aqui no nosso estudo e entendermos o equilíbrio entre fé e obras. Só lembrando aqui, deixa eu só voltar aqui o slide. Então o estudo de hoje, aqui capítulo 5 do livro Reavivamento Verdadeiro, capítulo 5. Eu acredito que esse estudo é o último estudo baseado exclusivamente nesse capítulo. Nós tivemos 5 estudos, dentre aqueles que nós fizemos a primeira parte e a segunda parte, baseado nesse livro, Reavivamento Verdadeiro, e eu acredito que esse é o último, não da série Reavivamento e Reforma, que a gente está ali naquele pontinho da linha do tempo ali, estudando sobre Reavivamento e Reforma. Que linha do tempo é essa? Aí você vai ter que ver os vídeos iniciais lá para você, onde eu apresento a linha do tempo, onde nós estamos estudando cada ponto dela. E nós estamos estudando, nesse momento, assuntos voltados ou que estão dentro do contexto e que são importantes para essa questão do reavivamento e reforma. E baseado no livro, esse vai ser o último. Depois a gente vai continuar estudando, mas não mais exclusivamente dentro do livro Reavivamento Verdadeiro. Então vamos adiante aqui no nosso estudo e entender essa relação de fé e obras. Olha o que diz o texto aqui. No mundo cristão, há muitos que alegam que tudo quanto é necessário para a salvação é ter fé. As obras não são nada. A única coisa essencial é a fé. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Muitos recusam obedecer aos mandamentos de Deus, dão, porém, muita importância à fé. Mas a fé precisa ter um fundamento. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Então, olha que coisa importante. Você quer ser salvo, você quer um dia receber a eternidade, né? Viver no novo céu e na nova terra que Deus está preparando para os seus filhos. E você vai encontrar muitas pessoas por aí dizendo que você só precisa ter fé. Ou seja, não é só crer, você só precisa crer em Jesus. É pela fé, não precisa de obras. Mas a própria palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Por isso que a gente vai estudar aqui qual é a relação da fé com a obra, né? Essas duas coisas que precisam caminhar juntas. Elas precisam andar juntas. Então veja aqui para a gente poder entender essa situação. Se fazemos sua vontade, a vontade de Deus, né? Se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Enquanto procurarmos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá nossas petições, mas Ele não nos abençoará na desobediência. Se resolvemos desobedecer aos seus mandamentos, podemos exclamar: fé, fé, basta ter fé. E a segura palavra de Deus dará a resposta: a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2,
versículo 20. Então, olha que coisa séria aqui. Se nós fizermos a vontade de Deus, se andamos na verdade, então podemos pedir a Deus o que quiser e Ele vai atender ao nosso pedido. Porque, claro, se eu sou um filho obediente de Deus, eu não vou pedir aquilo que é contrário à vontade de Deus. E todas as vezes que você pede algo que é segundo a vontade de Deus, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Agora, olha o que diz aqui. Deus, Ele não abençoa na desobediência, queridos. Então, se você está vivendo uma vida de desobediência a Deus, não tem como Deus derramar as bênçãos dele sobre sua vida. Veja, eu estou falando das bênçãos condicionais. A grande maioria das bênçãos de Deus na nossa vida, principalmente as bênçãos de consequências eternas, elas são bênçãos que estão submetida a alguma condição, né? Elas são condicionais. Uma bênção incondicional, por exemplo, o sol que brilha para bons, para maus, para pessoas que obedecem, para pessoas que não obedecem. A chuva, quando cai, cai para o que obedece, cai para o que não obedece. Isso são exemplos de algumas bênçãos de Deus que não estão condicionadas à obediência em si. Mas a grande maioria delas estão condicionadas à obediência, a uma vida de obediência. E se você não obedece a Deus, não vai ter bênção, Deus não vai te abençoar. E aí, como eu disse aqui, você pode até exclamar, né? Fé, fé, basta ter fé, mas a palavra de Deus vai continuar dizendo para você nos seus ouvidos, a fé sem obras é morta. Então, precisa essa fé estar associada ou vir acompanhada das obras. Olha o que disse aqui, a fim de receber os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos labutar fielmente e produzir fruto digno do arrependimento. A Bíblia ensina que tudo quanto se relaciona com a nossa salvação depende de nossa conduta. Tem que ser assim, querido, senão Deus teria que salvar todo mundo. Então depende da maneira como eu recebo aquilo que Deus me oferece. Quando a Bíblia fala que a salvação ela é pela fé, que nós somos salvos pela graça, né? Que a salvação ela é gratuita, a Bíblia não quer dizer que você não tem que responder a esse chamado, a esse apelo, a esse convite de Deus. De forma nenhuma. Nós precisamos corresponder. Veja o que disse aqui, ó. Precisamos labutar fielmente. A fim de receber os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer nossa parte. Precisamos labutar fielmente e produzir frutos dignos de arrependimento. Nós já estudamos sobre arrependimento em um vídeo passado aí, quando falamos sobre a questão do nascimento. E você pode aprender ali que arrependimento é o quê? A mudança de vida. Então precisa ser assim. Então tudo que diz respeito à nossa salvação depende da nossa conduta. E aí fica a pergunta, como está sendo a sua conduta? Como está sendo a minha conduta? Nós precisamos parar para pensar nisso, porque é pelas obras? Não, não é pelas obras, mas as obras elas mostram. As obras elas apresentam um resultado que vai dizer se a minha vida e a sua vida está ou não submetida à vontade desse Deus. Veja, a salvação, o chamado plano da redenção, é algo que Deus apresenta para nós e te convida e me convida a viver correspondentemente com isso. Então não é simplesmente Jesus morrer lá na cruz do Calvário, por mim e por você, e você não precisa fazer absolutamente nada, você pode continuar com a sua vida desregrada, bebendo, fumando, se prostituindo, matando, roubando, entendeu? Mentindo, vivendo contrário às orientações, né, da palavra de Deus e achar que vai para o céu? Não, amigo. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, que não é assim não, tá bom? Não é dessa forma não. Uma fé indolente, olha o que diz o texto. O perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende e crê. A coroa da vida será a recompensa daquele que for fiel até o fim. Podemos crescer na graça aproveitando a graça que já temos. Devemos manter-nos incontaminados do mundo, se quisermos ser achados irrepreensíveis
no dia de Deus. Então olha que coisa interessante aí. Você quer ser achado irrepreensível no dia de Deus? Então é importante que nós nos mantemos incontaminados do mundo. Então o perdão de Deus ele é prometido, mas para aquele que se arrepende e crê. Então você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Deus te perdoa. E olha o que diz o texto mais, ser fiel até o fim. É isso que diz a palavra de Deus. Então a fidelidade precisa acompanhar a vida do cristão. Então isso, a pregação sincera, a pregação verdadeira que o servo de Deus, que o atalaia, né, que o mensageiro de Deus tem que apresentar diante das pessoas, é essa mensagem que apresenta a salvação, mas apresenta que é exigido de Deus uma vida de fidelidade. Fidelidade ao quê? À vontade dele, conforme revelada a você, conforme disponibilizada para você. Então, se eu conheço a vontade de Deus para a minha vida e eu vivo diferente disso, queridos, como que eu vou ser salvo? Como que eu vou herdar o reino de Deus? Se Deus diz, vai para a direita e eu vou para a esquerda, aí Deus diz, agora vai para a esquerda e eu digo, não, vou para a direita, aí Deus diz, não, agora você para e eu digo, não, eu quero continuar andando. Então, se eu estou sempre vivendo em contradição às orientações de Deus, como que eu vou viver no reino de Deus? Como que eu vou ser salvo? Não tem como isso acontecer, tá bom? Então, esse tipo de fé, esse tipo de crença diante de Deus não faz diferença nenhuma para a salvação. Mas aqui continua dizendo assim, a fé e as obras andam de mãos dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem fé são mortas e a fé sem obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão. É o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor. Mediante a fé nele, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. Então, olha que texto esclarecedor. Embora as obras sejam importantes e elas precisam estar presentes na vida de alguém que professa fé em Deus, essas obras são insuficientes para a nossa salvação. Nós somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus Cristo. Por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele continuará fazendo em meu favor e em seu favor. É por isso que nós somos salvos. Mas as obras são importantes, elas têm que estar presentes na nossa vida, elas só não são suficientes. Entendeu? Por mais que você obedeça, por mais que você viva perfeitamente dentro das suas condições humanas, né, dentro da sua esfera humana, e tem que viver perfeitamente, harmoniosamente, com toda a luz que Deus revelou, mas ainda que nós vivamos assim, a salvação, ela é somente pelos méritos de Jesus. E quem não viver perfeitamente de acordo com toda a luz que tem, vai ser salvo? Não. Porque os méritos de Jesus não é para salvar o desobediente. Não é para salvar o rebelde, aquele que não está nem aí para Deus. E Deus não está atrás de profissão de fé, de teoria de boca, né? Você já deve ter lido um texto na Bíblia, ou já deve ter ouvido um texto bíblico que diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você já deve ter ouvido esse texto, já deve até ter lido esse texto. Então algumas pessoas vão dizer para Deus, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu operei maravilhas, eu falei línguas, eu fiz isso, aquilo, outro, e Deus vai dizer assim, está lá escrito na Bíblia, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês. Por quê, queridos? A profissão de fé não era acompanhada de uma vida de obediência, de fidelidade, né, harmoniosa com a verdade de Deus revelada e comunicada a essa pessoa. Para termos perdão de nossos pecados, precisamos ter primeiro uma compreensão do que é pecado, a fim de que possamos arrepender-nos e produzir frutos dignos de arrependimento. Temos de ter um sólido fundamento para a nossa fé, ela deve estar baseada na palavra de Deus, e seus resultados serão vistos na obediência à expressa vontade de Deus. Diz o apóstolo, sem a santidade ninguém verá
o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Você entendeu, queridos, o texto? Para termos perdão dos nossos pecados, precisamos saber o que é pecado. Porque para obter o perdão tem que ter o arrependimento, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão. Mas se você não sabe o que é pecado, como é que você vai pedir perdão? Se a pessoa que está cometendo um determinado ato, ela não sabe que aquele ato é errado, como que ela vai se arrepender de ter praticado aquele ato? Então precisa saber o que é pecado, para que então essa pessoa receba o perdão. E como diz o texto aqui, viu? E essa pessoa, uma vez recebendo o perdão, possa produzir frutos dignos de arrependimento. Então, ou seja, é aquilo que eu já falei também em outros vídeos. O que matava não vai matar mais, o que roubava não vai roubar mais, o que mentia não vai mentir mais. Então, o ter parado de mentir é a produção do fruto, é o resultado de ter recebido perdão. Né? O ter parado de se prostituir é o fruto, é o resultado de ter recebido perdão. Agora, se eu digo estar arrependido, se eu professo crer que recebi o perdão de Deus, mas continuo praticando o mesmo pecado, ou os mesmos pecados, não adianta, queridos. É ilusão, entendeu? Os resultados serão vistos na obediência expressa à vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa que professa ter sido perdoada por Deus, professa estar arrependida, mas vive contrário à vontade de Deus, conforme revelado em sua palavra, você está enganado, tá bom? Muito enganado. E aí, olha o que diz o texto no final aqui. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Santidade, né? Viver separado ali do pecado. Então, essa é a vontade de Deus para nós, entendeu? Mas continuando aqui, veja o que diz, ó. O meu melhor e o que mais? Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais aos mandamentos de seu Pai. Você percebe aqui claramente o que eu acabei de dizer para você? Então você tem que obedecer e obedecer da maneira mais perfeita possível a toda a luz que Deus te revelou. Não é a metade. Se Deus te revelou 90%, Ele quer que a sua vida esteja em harmonia com 90%. Se Ele revelou 50%, Ele vai querer que sua vida esteja em harmonia com aqueles 50% que Ele revelou. É por isso que umas pessoas são mais responsáveis e outras menos diante de Deus, porque cada um é responsável pela luz, pelo conhecimento que recebeu de Deus ou que Deus disponibilizou para ela, para essa pessoa. Agora, diante desse conhecimento da vontade de Deus, eu e você devemos nos esforçar para vivermos perfeitamente com a vontade dele revelada. E aí, quando você atinge esse nível, quer dizer que está tudo ok, agora você é digno, você é merecedor e agora por seus méritos você vai ser salvo? Não. Olha o que o texto disse, entendeu? Deus pega esse melhor que você fez, Deus pega essa sua disposição em obedecer à vontade dele e supre aquilo que falta pelos méritos de Jesus Cristo. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário por mim e por você, se Jesus não tivesse entrado na história da humanidade pecadora para resgatar essa humanidade, queridos, seria impossível para o ser humano ser salvo. Então, grava isso, somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus, mas somos extremamente responsáveis e Deus espera que vivamos em harmonia com a sua vontade, conforme revelada na palavra de Deus, conforme revelada a cada um de nós. Muito ouvimos acerca de fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. Muitos estão enganando a si mesmo, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. Mas diz Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então você vai para os cultos, né?
Você vai para os cultos nas mais diversas igrejas e você ouve falar de fé, falar de amor. Você só ouve falar dessas coisas. E são importantes essas coisas. Mas o apelo é que nós precisamos ouvir acerca das obras, acerca da obediência, acerca dos mandamentos de Deus, acerca da necessidade de sermos fiéis a Deus. Nós, entre aspas, muitos pregadores estão acostumando as pessoas mal, fazendo com que as pessoas sejam ninadas. Deus vai prosperar a tua vida. Deus vai te dar aquela bênção que você está esperando. E faz de Deus um servo e não senhor. Faz de Deus aquele ser que está ali só para servir você, só para satisfazer os teus caprichos, as suas vontades. Queridos, Deus é soberano, Deus é Senhor. Deus merece ser adorado e deve ser obedecido à sua vontade. Sim, Ele abençoa, Ele prospera, Ele protege, Deus faz tudo isso segundo a vontade dEle. Mas as pessoas precisam aprender a obedecer esse Deus. Porque tem muitas pessoas, as igrejas estão cheias de pessoas que estão professando fé nesse Deus, que estão dizendo que ama esse Deus, mas estão vivendo uma vida dupla. Não, aquilo que elas praticam não condiz com a profissão de fé que elas dizem. Elas professam fé, elas professam amor, mas elas não obedecem. E pode ser você que é assim. E posso ser eu que sou assim. E por isso Deus apela a nós. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir Ele, Jesus tem que ir à frente, e eu vou depois dele. E se alguém quer ir após ele, se alguém quer seguir ele, precisa negar, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Precisa renunciar às suas vontades pessoais. Você precisa trocar as suas vontades pelas vontades de Deus. Tem pessoas que oram: Senhor, seja feita a sua vontade. E se ela pudesse concluir a oração, ela dizia: desde quando ela seja igual à minha? E não pode ser assim. A vontade de Deus tem que ser soberana sobre a minha e sobre a sua. Temos que fazer o que Deus quer e não o que queremos. É assim que está aqui. Isso é renunciar a si mesmo. Tomar a cruz. O que é que você precisa renunciar? Pode ser um trabalho. Pode ser um relacionamento. Veja, se você não é casado, se você já é casado, você tem que permanecer casado. Essa é a orientação de Deus. Depois, em outro momento, a gente pode trazer essa orientação aqui no canal, falando sobre essa questão de casamento. Quando nós terminarmos essa série toda de estudos sobre assuntos voltados para os últimos eventos, tá bom? Que é aquela nossa linha do tempo. Então, depois a gente pode tratar de outros assuntos. Mas se você está ainda namorando, se você está ainda apenas noivo, possa ser que essa sua cruz, o que você tem que renunciar, seja isso. Hábitos, costumes, vestimenta, comida, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Talvez sejam essas coisas. Você tem que parar e pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo que está contrário à vontade de Deus? Então é isso que eu tenho que renunciar. E aí clama a Deus por força, clama a Deus por fé e renuncia. Eu preciso fazer isso. E isso é todo dia, viu? E você também. Veja, lute, faça, viva segundo a orientação, segundo a vontade de Deus. Mas nós temos mais uma orientação aqui importante que diz assim: e o papel das obras nesse tempo de juízo. Que ninguém diga que nossas obras nada têm que ver com nossa categoria e posição diante de Deus. No juízo, a sentença pronunciada será de acordo com o que tenha sido feito ou deixado de fazer. Isso está baseado em Mateus capítulo 25, verso 34 a 40. Mateus 25, verso 34 a 40. Então, veja, não pense que as nossas obras não têm nada a ver com a nossa posição diante de Deus, em relação à maneira como Deus nos vê e reage também. Então, no dia do juízo, a sentença pronunciada será de acordo com o que você fez ou com o que você deixou de fazer.
Então, queridos, não julgue como não sendo importante esse assunto. Esse assunto é de extrema importância para cada um de nós. E tem muitas pessoas que precisam ouvir essas palavras. E o seu compartilhamento desse conteúdo, você pegar esse vídeo e compartilhar lá no seu grupo do WhatsApp que você participa, colocar lá no seu Facebook, entendeu? Enviar, levar por pendrive, fazer com que as pessoas tenham acesso a essa palavra. Isso é muito importante, porque tem muita gente sendo enganada, ouvindo o contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz. Tem muita gente sendo enganada. Eu quero terminar esse estudo, quero fazer uma oração com você, mas quero apelar ao seu coração. E eu quero dizer para você o seguinte: se você tem vivido diferente disso aqui, talvez a sua vida não condiga, né, com o que nós temos estudado aqui. Talvez você tenha vivido uma vida diferente dos conteúdos apresentados. E a minha intenção não é levar você ao desespero. Não é fazer com que você se sinta perdido, não é fazer com que você se sinta condenado. Embora, de certa forma, isso seja importante, porque só alguém que está morrendo pode clamar pela vida, né? Alguém que está se afogando, ele levanta o braço, ele grita, ele berra, ele desesperadamente clama por socorro. É somente alguém que percebe que está doente, que está enfermo, que vai procurar um médico. Então, se você não tiver essa percepção que você está enfermo, que você está doente, então dificilmente você vai procurar Deus. Entendeu? Então, é importante que você tenha essa percepção, sim. Mas o que eu quero dizer para você é que há esperança, tanto para mim quanto para você. Nós temos um Deus que está com os braços abertos, esperando a nossa receptividade, né? Esperando que a gente atenda o clamor que Ele tem feito, o convite, o chamado que Ele tem feito. E o que eu digo para você é o seguinte: não desista de lutar. Né? Se até aqui o inimigo tem derrubado você, se até aqui sua vida tem sido uma vida de derrota em relação ao cumprimento da vontade de Deus, se até aqui a sua vida tem sido um cai e levanta, tem dia que você está muito bem espiritualmente, animada, feliz, firme com Deus, né? Animado ali com o Senhor, mas em outro momento o inimigo consegue te dar uma rasteira e você cai, você fica frustrado, fica triste. Se assim tem sido a sua vida, amigo, primeira coisa, ainda há esperança para você. Ainda há esperança. A porta da graça ainda está aberta. Você ainda está vivo, não sei por quantos minutos, não sei por quantas horas, não sei por quantos dias ou anos, mas você está vivo agora. Você está vendo esse vídeo. E você pode fazer essa oração agora, clamando a Deus por perdão, clamando a Deus por força. Agora veja, vigie. Nós precisamos vigiar. Ninguém cai em pecado sem o próprio consentimento. Ninguém desobedece a Deus naquilo que conhece da vontade de Deus sem que consinta em desobedecer. Nós usamos a liberdade que temos para obedecer ou desobedecer. E nós temos todo o céu à nossa disposição para nos ajudarmos a ser fiéis a Deus. Então continue lutando. Continue abrindo o seu coração para Deus, tá bom? E não desista de lutar. Lute até o fim. E a minha esperança é que tanto eu quanto você consigamos, no agora, vivermos em harmonia com a vontade de Deus. Tá bom? Vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa vida. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por todas essas orientações que o Senhor nos passou. Ao estudar as tuas regras, ao estudar a importância das obras, a necessidade de vivermos harmoniosamente com a tua vontade e olharmos para nós, é possível, Senhor, que muitos de nós que estamos nesse momento aqui orando, percebamos que em algum aspecto a nossa vida não está em plena harmonia com a sua vontade. Nós conhecemos qual é a sua vontade em relação ao que comemos, ao que vemos, ao que vestimos, ao que ouvimos, em relação aos lugares que devemos frequentar, dentre outras áreas, e é possível que nós estejamos desobedecendo ao Senhor em algum aspecto desse. E por isso eu quero, nesse momento, pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ajude a mim e ajude a esse teu filho, essa tua filha que está orando comigo nesse momento, a vencermos essas nossas fraquezas, essas nossas debilidades físicas, espirituais, e vivermos, Senhor, em plena harmonia
com a Tua vontade. Nos ajude a fazer isso hoje, Senhor, a vivermos essa experiência agora, porque nós não sabemos se vamos ter uma amanhã. Então, que possamos confessar os nossos pecados e as nossas faltas agora, porque se descansarmos agora, se morrermos agora, nós morreremos salvos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia, continue a ter misericórdia de nós. Abençoa cada um de nós e usa, Senhor, o conteúdo desse vídeo e dos outros que já foram gravados aqui para esse canal para abençoar muitas pessoas. Por favor, Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tá ok? Muito bem. Foi muito bom ter a sua companhia, ter você participando, assistindo a esse conteúdo. E até o próximo estudo, tá bom? Na próxima semana a gente volta a se encontrar com um outro assunto também muito importante e, como sempre, baseado na Palavra de Deus, tanto na Bíblia como também no espírito de profecia. E não esqueça daquilo que eu pedi no começo do vídeo. Tá ok? O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Se você não fez isso lá no começo, você pode fazer isso agora. Ok? E também deixa o seu comentário para ficar a sua marca ali, que você passou por aqui, que você de fato assistiu esse conteúdo e que ele realmente foi importante, foi relevante para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.